Atos 14. Chegamos na metade do livro de Atos. Que maravilhoso, gente! Que livro extraordinário! Quantos milagres, sinais e maravilhas o Senhor fez em Atos. O Senhor mostrou para aquela igreja, uma igreja nascente, que poder de Deus se manifestou naquele lugar. Que bênção ouvir os testemunhos. Neste capítulo 14, é um capítulo que, para chegar no final, foi com muita dificuldade. Confesso que, para mim, foi assim esperançoso chegar ao final. Porque muita luta, perseguição, situações adversas, tanta coisa acontecendo ali naquele capítulo, que eu confesso a vocês que eu falava, Senhor, quando vai terminar este capítulo? Muita luta, muita dificuldade. Mas nós vamos pensar um pouquinho no capítulo 13, no que falamos na semana passada, e nós pensamos um pouco que era uma igreja especial. Havia naquela igreja profetas e mestres, que eles serviam ao Senhor, eles tinham disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura da palavra. A voz do Espírito Santo atuava na igreja e eles enviaram missionários. A igreja do Senhor, através do Espírito Santo, enviou missionários. Segundo ponto, Paulo, cheio do Espírito Santo, e teve uma oposição maligna. E ele, então, na ousadia do Senhor, repreendeu aquela oposição e o Senhor abençoou, a ponto do procônsul, que era quem cuidava de uma cidade, pudesse crer no Senhor e na doutrina do Espírito Santo. Também o testemunho de Paulo, relatando as profecias e a vinda de Jesus, sua ressurreição e a justificação que o Senhor faz quando Ele vem sobre alguém. Ele nos torna justos diante de Deus e diante dos homens. Em quarto lugar, o desejo que eles tinham de ouvir a palavra, a ansiedade por ouvir a palavra e a alegria que contagiou a todos, os discípulos e outros também. Eles tinham uma alegria que vinha do Senhor, uma alegria especial que é dada pelo Espírito Santo. O nosso versículo-chave é fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importam entrar no reino de Deus. Atos capítulo 14, verso 22. Este livro nós vamos falar que Paulo e Barnabé e os desafios de pregar o Evangelho. Muitos desafios para todos nós. Paulo e Barnabé pregam a palavra, muitas pessoas se convertem, acontecem sinais, prodígios, acontece perseguição também, e eles elegem presbíteros para cuidar dos novos. Os presbíteros, nós já falamos alguns capítulos anteriores, que são pessoas que têm a autoridade do Espírito Santo para serem pastores de igrejas, liderarem igrejas. Esses são os chamados presbíteros na palavra de Deus. Mas nesse primeiro momento, Paulo e Barnabé pregam e muitos se convertem, tanto judeus como gregos. E isso é muito interessante, pois mostra que a palavra de Deus é para todos, sem exceção. E chega um momento que eles dizem, ficam felizes os gentios, porque a palavra de Deus chegou até eles. Olha que bênção! A palavra de Deus não tem escolhidos, preferidos, ela é para todos, não tem preteridos. E a palavra de Deus, ela alcança a todos os corações pelo seu poder. Eles chegam em Licaônia e na região circunvizinha, eles vão para Icônio, Listra, Derbe, e eu coloquei essa cidade, está no mapa, nas anotações do pregador, e alguns detalhes de cada cidade também. Mas foi interessante que em Icônio, muitos vieram a crer, tanto de judeus como gregos. E aquilo que eu falei anteriormente, Deus não faz acepção de pessoas. Os judeus incrédulos começaram a criar confusão entre os gentios e houve divisão entre o povo da cidade, ficaram divididos. Quem é que nós vamos ouvir? Será que é os judeus? Será que é os gentios? E ali eles começaram a criar contendas, chamar pessoas
para trazer confusão. Quando a palavra de Deus é lançada, o diabo sempre tenta impedir, sempre tenta trazer problemas, dizendo que não é bem assim, essa não é verdade, isso não foi um milagre tão maravilhoso como muitos acham, mas havia uma confirmação da palavra de Deus. No verso 3, confirmava a palavra de Deus. Muitos sinais e prodígios aconteceram através dos apóstolos. Muitos sinais e prodígios vão acontecer através de você. Deus usa você. Houve um movimento para ultrajar. Ultrajar quer dizer insultar e apedrejar. E eles fugiram. Imagine a cena, você está pregando o evangelho e de repente começam a pegar pedras e querem te ultrajar, te prejudicar. E eles fugiram para Listra e Derbe, que eram cidades da Licaônia, e foram também para as cidades vizinhas. Eles tiveram que pegar barcos, viajaram, foi a primeira viagem missionária que eles fizeram, mas eles continuaram pregando a palavra aonde chegavam. Esta é a característica do evangelista, aquele que leva o evangelho até outros. Ele quer que todos se salvem, então ele prega com amor, com afinco, com dedicação, e muitos se converteram. Este é o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, de levar a palavra de Deus. Eu sei que tem alguns que vão ser pastores, outros vão ser professores, outros vão ser mestres, outros vão ser doutores, outros vão ser apóstolos, mas o Senhor chama pessoas para levar a mensagem de salvação a todos. É maravilhoso notar que os discípulos tinham uma ousadia que não era deles, era sobrenatural. Essa ousadia para pregar a palavra vem de Deus, é no poder do Espírito Santo. E muitos vieram a crer por causa dessa ousadia que eles tinham. E houve violenta oposição, a ponto de apedrejar, a ponto de Paulo ser dado como morto. Tamanha foi a violência que aqueles judeus que eram incrédulos, que não queriam saber do Evangelho, que não queriam saber de Cristo, eles tentaram de todas as formas atingir os discípulos. Mas a gente vê que havia uma acusação contra eles. A acusação era o seguinte, de blasfemar, dizer que era Jesus, Deus, que ressuscitou dos mortos. E havia uma lei que está lá em Levítico 24:16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Eles fizeram certo para a mente deles, mas para os discípulos foi algo difícil demais. A perseguição foi muito difícil. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Levítico, lei que dizia que se falasse o nome do Senhor tinha que ser, blasfemasse o nome do Senhor tinha que ser morto. Ainda bem que eles fugiram e continuaram pregando a palavra de Deus com ousadia em outros lugares, outras cidades, outros povoados receberam bem. Teve alguns que foram difíceis. E até hoje é assim, tem lugares que você vai pregar o evangelho, recebe com graça, com alegria, mas tem outros que não recebem, que criam confusão. Mas é interessante que Lucas chama Paulo e Barnabé nesse capítulo 14, no verso 4, de apóstolos. Já falei também sobre o que é um apóstolo. E isso mostra o quão maravilhoso é o Senhor chamar pessoas. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Eles foram enviados pelo Senhor, com a autoridade do Senhor. E a palavra de Deus ia se confirmando, milagres iam acontecendo. Como diz lá em Hebreus, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. A palavra do Senhor ia sendo confirmada. No segundo momento, dos versos 8 a 18, a gente vai ver a cura do coxo e o endeusamento dos apóstolos. Havia um homem aleijado em Listra, uma cidadezinha pequena, portuária, e que
desde o nascimento aquele homem era aleijado, não tinha mobilidade nas pernas, da cintura para baixo. E o apóstolo pergunta: você tem fé para ser curado? Ele diz: eu tenho. Então Paulo dá uma palavra de ordem para ele se aprumar sobre os seus pés, e ele então salta e começa a andar. E imagina a cena, gente. Que milagre extraordinário! Alguém que desde o seu nascimento, não sabemos quantos anos ele tinha, mas desde o seu nascimento não andava. E as multidões começaram a achar que eram deuses, os deuses gregos, os deuses da Licaônia, que baixaram sobre eles e que fizeram aqueles milagres. E eles quiseram então endeusar os apóstolos. E eles então rasgam as suas vestes, que é um símbolo de um grito da alma, um clamor, dizendo: não, gente, nós somos homens como vocês. Foi Deus que ressuscitou Jesus que fez isso. É Ele quem faz milagres, é Ele quem nos usa. Mas com muita dificuldade, eles conseguiram permitir que eles não sacrificassem. Porque havia o costume de quando alguém era curado, havia o sacrifício de um animal. E eles então queriam que sacrificar, mas com muita dificuldade eles então conseguiram impedir que eles sacrificassem. Também, mesmo com tudo isso, eles deram nomes para Paulo e Barnabé, nomes gregos, que foram identificados segundo primeiro Júpiter, né, que significa a principal divindade do panteão romano, era o patrono de Listra, era identificado como deus grego Zeus. Deram nomes de deuses para eles, porque tinham certeza que eles eram deuses. O outro, Mercúrio, foi dado a Paulo, significa um deus que servia como porta-voz dos outros deuses. Já pensou? Eles deram os nomes e disseram que, olha, Paulo é o porta-voz, ele que foi usado pelo Senhor, associando ao deus grego Hermes. Acreditava-se que a divindade mais importante, Júpiter, falava por meio de seu porta-voz, Mercúrio, ou seja, Barnabé como Júpiter e Paulo como Mercúrio. Isto está no comentário da Bíblia de Estudo da Reforma. Bem, quando os apóstolos exercem autoridade, Jesus deu autoridade aos seus discípulos. E eles então exercem isso, têm fé, o homem é curado, isso gera um rebuliço. Quando alguém é curado por algo sobrenatural, tem gente que acredita, tem gente que fala: isso é coisa de curandeiro, isso é coisa que não acontece mais, isso aconteceu só no passado. Mas nós acreditamos que Deus continua fazendo milagres. Acreditamos que Deus ressuscitou, está vivo e continua usando os seus filhos para render glórias ao seu nome através dos milagres e maravilhas que o Senhor faz. Eles tinham este temor, por isso que eles se rasgam, porque pouco tempo antes, no capítulo 12, mostra que Herodes, ele não deu glória a Deus, e o Senhor o feriu, o anjo do Senhor o feriu, e ele foi comido de vermes, e expirou. Olha só o cuidado que eles tiveram. Chegando agora na terceira parte, nós vemos um apedrejamento de Paulo, o fortalecimento dos discípulos e eleição dos presbíteros. Os judeus da Antioquia instigaram as multidões. Eles apedrejam a Paulo e arrastando para fora da cidade. O apedrejamento tinha que ser feito fora, poderia matar na cidade, mas tinha que colocar para fora a pessoa que foi apedrejada. Era um costume da época. Lembre-se que nós acabamos de ler que quem blasfemasse tinha que ser apedrejado e morto. E eles assim fizeram. E Paulo foi deixado como morto. Não sei se o Senhor ressuscitou ele ou se ele conseguiu, por ele mesmo, que eu não acredito, se levantar de um apedrejamento. Apedrejamento é cruel. Imagine a quantidade de pessoas que pegaram em pedras e tacaram em Paulo.
mas eu creio que o Senhor o ressuscitou ali, o Senhor o levantou, e eles fugiram para Derbe e continuaram anunciando o Evangelho, e ali fizeram muitos discípulos. Guarde isso, que daqui a pouco eu vou falar mais. Fizeram muitos discípulos. Eles deram várias voltas ali, foram para Listra e Icônio e voltaram para Antioquia. E ali na Antioquia, eles fortaleceram a alma dos irmãos, dos discípulos, dizendo, olha, permaneçam firmes, não desanimem, é por muitas tribulações que nós vamos entrar no reino de Deus, é luta, não é fácil, mas continue, o Senhor é com você, o Senhor é por nós. E eles animaram os discípulos e elegeram ali presbíteros para cuidar daqueles que estavam sendo alcançados. Então, muito importante isso, quando nós ganhamos alguém para Cristo, importante cuidar, discipular, ensinar a palavra, que eles possam crescer na fé, crescer espiritualmente. Então, eles elegeram e com jejum e oração, os novos cristãos foram confiados aos presbíteros para cuidar deles. Depois dali eles foram para Panfilha, anunciaram a palavra em Perge, desceram a Atália, navegaram até Antioquia novamente, reuniram a igreja e testemunharam o que Deus tinha feito e como a porta se abriu aos gentios. Só um detalhe aqui, tinha duas Antioquias, Antioquia da Panfilha e Antioquia sem outro nome, mas eles andaram bastante ali, pregando o evangelho, e muitos se converteram, muitos conheceram o Senhor, e eles ficaram felizes que a porta do evangelho chegou até os gentios, e os gentios agradeceram, ficaram felizes, porque o Senhor também se preocupa com eles, o Senhor se preocupa com todos, o Senhor ama todos, o Senhor quer que todos sejam salvos, e eles então ficam um bom tempo com os discípulos ali, falando no verso 28. As cidades de Panfilha, Perge e Atalaia estão nas anotações do pregador, que eu coloquei um mapa ali também. No final do capítulo, após eles sofrerem perseguição, apedrejamento, oposição, tudo que poderiam enfrentar, o Senhor os abençoou e eles pregaram que Jesus estava vivo e tudo que eles fizeram foi anunciar a palavra de Deus. E eles voltaram para ver como estavam os irmãos que tinham sido discipulados, tinham sido alcançados pelo Evangelho, estimulam eles para permanecerem firmes, elegem os presbíteros e, por fim, eles continuam a pregar a palavra com muitos impedimentos, muita dificuldade, mas tiveram um tempo final ali com os discípulos para afinar a doutrina, pensar sobre o reino de Deus, analisar a palavra, estudar a palavra juntos, e foi uma grande maravilha que o Senhor fez ali, alcançando os gentios. Para a gente concluir, a gente vê que nessa luta, que luta esse capítulo, quantas dificuldades, mas o Senhor esteve com eles em todo o tempo. Mesmo em meio às perseguições e afrontas, muitas pessoas ouviram e receberam o Evangelho através de homens que foram usados para a glória de Deus. Alguns estudos que eu vou deixar para vocês, primeiro sobre o apóstolo, depois as cidades e também o mapa das viagens missionárias. Agora eu quero pensar com vocês 3 perguntas que eu acho interessante para a gente analisar. Primeira delas, quais os sinais e milagres que o Senhor tem feito no seu grupo de comunhão? Temos muitos milagres. Compartilhem. Possam compartilhar isso e isso vai ser importante para nós. Também queremos saber esses testemunhos, ouvir os testemunhos, que é importante para a edificação da nossa fé. Segunda, você tem confiança de que o Senhor está presente mesmo na situação mais adversa? Na pandemia, na luta, no trabalho, o Senhor está conosco em todo o tempo. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim de todas as coisas. E por fim, eu disse para você guardar aquela palavra discípulo. Você tem feito discípulos que são seguidores de Cristo? Eu sei que nos nossos dias, estar próximo de alguém, ensinar a palavra de Deus por perto,
não tem sido fácil, mas o Senhor nos chama para fazer discípulos. Mateus 28, ele diz para fazermos discípulos de todas as nações. Que Deus possa te abençoar, cuidar de você, que você possa ser um agente do Senhor, um instrumento da sua palavra, porque cremos que Deus cuida dos seus. Versículo para a gente memorizar. Entretanto, demorávamos ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles, se fizesse sinais e prodígios. Atos 14, verso 3. Que Deus abençoe a sua semana, abençoe os seus estudos, que Deus guie os seus passos e que Deus te use poderosamente. Que muitos sinais e maravilhas aconteçam no seu grupo, em outros grupos, para a glória de Deus. Deus te abençoe. Amém.